Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para nós falarmos um pouquinho de história e a respeito de um carro que não existe no Brasil, infelizmente, e que nós gostaríamos que viesse para cá. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito, participe daquela área comunidade, que lá nós sempre tentamos falar a respeito de carros que a gente já testou, de carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. E também, se você busca conteúdo específico de algum carro, pesquise aqui no canal a área de playlists, que lá existem diversos onboards de carros que eu já tive e dos meus carros atuais, falando da minha convivência com eles no dia a dia. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do Opel Insignia, né, que é o neto do Monza, né, o verdadeiro sucessor do Monza. Antes de começarmos a falar do Insignia, vamos começar a fazer toda a linha do tempo dele, começando pelo próprio Monza. O Monza, lançado aqui no Brasil em 1982, era na realidade o Ascona C, um projeto mundial da General Motors. Ele foi lançado em dezembro de 1981. Então o Ascona ele teve duas gerações antes do nosso Monza, né? Teve o Ascona A, que foi de 70 até 1974, e o Ascona B, que foi de 74 até 1981. Foram carros de muito sucesso na Europa, foi o primeiro carro médio, de fato, da Opel e da Vauxhall, né, que eram as duas subsidiárias da General Motors para a Europa. Fizeram muito sucesso e faziam uma linha, né, entre o Kadett, que na época era o carro compacto, e o Record, que era o carro grande, né, e ainda tinha o Diplomat, que era um carro ainda maior com um motor americano, né, que era mais um muscle car na realidade, né, muscle car em termos de mecânica, tá, porque era um sedã grande, de grande porte mesmo. O tempo foi passando, o Ascona C saiu de linha em 1989, e aqui a gente também tem que fazer um adendo. Existia um outro carro em conjunto com o Ascona, que era o Opel Manta, que era a versão coupé do Monza. Só que o Opel Manta, ele não chegou à terceira geração do Monza, né, do Ascona, que ganhou motor transversal e tração dianteira. Ele se manteve na segunda geração, então ele foi de 75 e junto com o Ascona C, né, com o Monza para a Europa, ele saiu de linha em 1989, quando do lançamento do Opel Vectra A, né, ou Vauxhall Cavalier MK3. O primeiro Vectra veio, ficou até 1996, chegou aqui no Brasil em 93, já meio desatualizado no facelift dele, não deu muito certo, a Chevrolet teve medo de lançar o Vectra aqui no Brasil com esse nome, porque o Monza batia muito com o Vectra, ele parecia mais desatualizado do que o Monza, né, o Vectra. E aí chegou a segunda geração do Vectra, que foi lançada em 1996, final de 95 para a Europa, abril de 96 aqui. O Vectra conseguiu fazer a mesma coisa que o Monza tinha feito 14 anos antes, né, de um carro que foi lançado praticamente em conjunto com a Europa, e com muita tecnologia também. Foi um carro muito marcante aqui no Brasil e na Europa também, só que quando chegamos a 2002, os caminhos começaram a mudar drasticamente desse carro. O Vectra, ele saiu de linha, né, na sua geração B, a segunda geração dele, na Europa, e chegou à geração C, que era um carro muito maior. Esse fenômeno do crescimento dos carros é uma coisa padrão na indústria mundial. Você pode comparar com o maior concorrente do Opel Ascona, que era o Passat da Volkswagen. Olha o tamanho de um Passat em 1974 e olha o tamanho de um Passat hoje, muito maior. Então a mesma coisa foi acontecendo com os derivados do Monza, né? O primeiro foi o filho, que era o Vectra, e depois o Insignia, que daqui a pouco a gente vai falar. Então o Opel Vectra C era um carro muito maior do que era já o B. O B já era um carro grandinho e ficou maior ainda. E até chegaram a testar esse carro aqui no Brasil para ser vendido, que seria muito interessante, um carro muito bonito. Se vocês repararem na dianteira dele, antes do facelift, ele parecia muito com a Meriva, porque a Meriva se baseou nele, né, para ganhar aquele conceito estético. Então tinham 3 variantes de carroceria, como sempre acontecia, né, que era sedã, hatchback e perua, e fez um determinado sucesso na Europa,
O facelift dele chegou ali por volta de 2006, que ficou parecido com o nosso Vectra, mas a gente já vai falar um pouquinho a respeito desse Vectra, até a chegada do Insignia. Agora vamos fazer um adendo, porque aqui a gente tem uma separação, né, de dois carros. O que aconteceu aqui no Brasil? O Vectra continuou em linha, a Chevrolet priorizou o Astra, fez um facelift no Astra B, né, que inclusive deixou ele mais luxuoso, ganhou aquela versão Elite, até a chegada do Astra C europeu ser vendido aqui no Brasil. Que o Vectra C nosso nada mais era do que o Astra da terceira geração. Então era um carro inferior, né, em todos os sentidos, que era um carro de uma categoria inferior. Então, e isso ficou evidente, né, em termos de tecnologia, ele era muito menos tecnológico do que o carro que ele substituiu, curiosamente. Enfim, erros de estratégia da Chevrolet que não foram poucos que ocorreram aqui no Brasil. Chegamos ao Vectra C, ele saiu de linha ali por finalzinho de 2008, início de 2009 na Europa, para a chegada do Insignia, que é um sedã médio-grande, baseado na plataforma D2XX, que é bastante evoluída, né? Bastante interessante em termos de dinâmica e tudo. Foi um carro que vendeu bastante bem na Europa, foi muito bem aceito, porque o Vectra já era um carro que estava cansado, né, na Europa. Uma característica que a Opel fazia, né, não sabemos se agora, que a Opel pertence à PSA e a PSA pertence ou está unida com a Fiat Chrysler, né? Olha a loucura que a gente está vivendo nos dias de hoje. Eles vão continuar com essa tendência, porque eles sempre lançavam 3 gerações dos seus médios para substituí-los depois por um novo modelo, né, totalmente revolucionário dentro da própria linha. Então chegou o Insignia, que era um carro muito bonito. Ele compartilha a plataforma com o Chevrolet Malibu desde 2009. Então é um carro aí que a gente está falando de 4,75 m a 4,80 m aproximadamente. Um carro bastante interessante, muito bem aceito, e que eu acredito que teria vendido muito bem aqui no Brasil na sua primeira geração. E agora, na segunda geração, que chegou em 2016, que chegou numa versão chamada Grand Sport, ele não tem mais um sedã comum, né? Ele tem um fastback, né? Que é tipo um hatchback, só que com aquela caída mais longa, né? E a versão perua, que é a Sport Tourer, que também tá fazendo muito sucesso na Europa. Esteticamente é muito bonito, o interior é fantástico de você ver, usa toda a mesma geração de motores Ecotec, né? Principalmente o 2.0 é espetacular, que é aquele 2.0 de 268 cavalos que faz o carro andar muito bem. E tem dado bastante certo na Europa. É uma pena que esse carro não seja trazido ao Brasil. Quando houve a fusão entre a Peugeot Citroën e a Opel, né? Opel Vauxhall, que ela foi vendida para a PSA, muito se disse desses carros chegarem aqui ao Brasil. Por quê? A General Motors só havia criado uma contraindicação à venda de carros que não poderiam ter utilizado um nome ou que não estivessem sendo vendidos com o mesmo nome. Então, por exemplo, aqui no Brasil já existe o Corsa, né? E então você não poderia vender um Corsa com essa marca nesse momento, né, que eles tivessem produzido na Europa, que continua sendo produzido agora na plataforma do 208. A gente pode falar isso mais para frente. E até mais bonito que o 208 propriamente dito. Mas o Insignia, por exemplo, seria um carro que poderia ser vendido aqui no Brasil, que cairia muito bem, porque ficaria num segmento parecido ou próximo do Fusion, né? Tudo bem que venderia muito pouco, mas seria muito legal da gente poder reviver os tempos de Opel e sendo vendido como Opel, né, aqui no Brasil. Uma outra curiosidade é que o projeto do Insignia, desde a geração anterior, na realidade até o próprio Vectra, ele era vendido com a marca Buick lá nos Estados Unidos e Saturn também, tá? Eles eram vendidos nos Estados Unidos com essas marcas. O Astra também é vendido com a marca Buick lá nos Estados Unidos, né? Então é um carro que teve uma receptividade mundial muito grande, poderia ser vendido aqui tranquilamente, mas pela PSA nesse momento, né? Já que a General Motors nunca tomou a frente de ter vendido esses carros aqui no Brasil. E teria sido bastante interessante, até porque eles tinham muita expectativa de produção aqui no Uruguai, numa das fábricas da PSA. Se bem que a fábrica aqui de Porto Real, no Rio de Janeiro, ela anda com a produção muito ociosa, né? Tudo bem que ela está esperando a nova geração
do 208 e do 2008, que estão para chegar. Na realidade, do 2008, né? Porque o 208 vai ser produzido na Argentina. E seria interessante desse carro ser produzido lá e trazido para cá, né? Seria uma coisa bem legal que está fazendo falta no nosso mercado. E o Insignia, enfim, é de fato o neto do Monza, né? Então, um carro que traz toda aquela finesse na direção, evoluiu tudo, né? Você vai sentir uma evolução muito grande em termos de qualidade de construção, de tecnologia e de dirigibilidade que o Monza sempre teve, né? Que os Opel sempre tiveram, né? Então seria uma coisa bastante interessante de acontecer, mas que eu acho bastante improvável num mercado que hoje só valoriza SUVs. Mas é legal de trazer esse carro aqui para vocês conhecerem, para vocês verem ele como ele é, e ficar naquele gostinho, da mesma forma que eu fico, né? De ter de fato um sucessor do Monza. Mas aqui a gente pode botar um adendo, meio adendo. Para quem pode comprar um carro seminovo, ou quer comprar um carro seminovo e gosta muito do Monza, a gente tem esse carro aqui no Brasil, que na realidade é o Chevrolet Malibu. Ele compartilha com a mesma plataforma, então ele é o carro que seria o Monza hoje, né? Então existe aquela geração do Malibu que foi importada para o Brasil de 2010 a 2012. Existem algumas unidades que a Chevrolet cancelou a importação, né, que são em torno de 120 unidades, que foram vendidas só a concessionários, né? Então tem a outra geração, pena que não tem a atual, que a atual também é espetacular, bem como o Insignia, né? É um carro que corre pra caramba, né, com aquele motor 2.0 turbo. E mais um adendo aqui para a gente finalizar o vídeo, é que na Austrália, a Austrália está tendo uma desindustrialização absurda, tal como acontece aqui no Brasil, né? E então, praticamente todas as marcas tradicionais que vendiam na Austrália deixaram de produzir na Austrália. No caso, a Ford e a Holden. Bom, o Ômega australiano era vendido como Holden Calais, ou Holden Commodore, ou também como Holden Monaro. E o carro que veio a substituir esse veículo, né, o antigo Ômega australiano, que foi vendido até o ano passado, né, em 2018, foi o Opel Insignia, que está sendo vendido como o Holden Monaro, né? Uma curiosidade bastante interessante, né? E também para gente entender, né, como os carros cresceram, né? Que nunca que você ia imaginar na década de 80 que um carro do tamanho do Monza substituiria um Ômega, por exemplo, e foi o que aconteceu agora, dado o crescimento da carroceria, volume e tecnologia desse segmento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falar a respeito das minhas impressões após guerra para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!